Tiago, capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça, porquanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Título da mensagem nesta noite: Batalha Espiritual. Batalha Espiritual. Como nós falamos, nós estamos aqui nas quartas-feiras estudando a carta de Tiago. E nós já vimos que esse Tiago aqui, ele era o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Como muitos aí sabem, né? Jesus ele teve outros irmãos por parte de Maria e de José. Concebido do Espírito Santo só foi Jesus, mas depois Maria, ela casada com José, tiveram outros filhos. E um desses outros filhos foi Tiago. E Tiago, ele também foi pastor da igreja de Jerusalém. Ele foi pastor de uma das maiores igrejas que já existiu, a primeira igreja. Então, ele está aqui dirigindo a sua carta para os membros da sua igreja. A igreja de Jerusalém era uma grande igreja e ela estava sofrendo com vários problemas. E o principal problema, com certeza, era a perseguição que aquela igreja estava enfrentando ali em Jerusalém. Por causa da morte de Estevão, do martírio de Estevão, as autoridades judaicas começaram uma grande perseguição que levou vários crentes judeus a ser espalhados pelo mundo conhecido da época. Mas Deus permitiu isso acontecer, porque por onde eles iam anunciando o Evangelho. E, de fato, irmãos, nós não podemos calcular o quanto o Evangelho alcançou naqueles dias. Paulo chega a afirmar que naqueles dias, que durante a sua vida, durante o seu ministério, todo mundo chegou a ouvir falar de Jesus. E com certeza, o fato desses crentes serem espalhados pelo mundo contribuiu para esse feito. Tiago estava preocupado com esses irmãos. Ele estava preocupado com cada crente em Cristo Jesus, sabe? E a preocupação de Tiago era uma preocupação prática. Tiago ele vai orientar os crentes o seguinte: aquele que conhece Jesus como seu Salvador pessoal, aquele que se diz ser salvo, diz conhecer o Senhor Jesus, diz ser transformado pela graça do Senhor Jesus, precisa viver como crente em Cristo Jesus. Precisa viver como salvo, Beto. Precisamos ser diferentes. Precisamos viver na palavra de Deus. Ele nos exorta a sermos cumpridores da palavra. Ele exorta que os crentes precisam agir
não agir com acepção de pessoas. Nós não podemos tratar as pessoas diferentes uma das outras, baseado, seja na classe social daquela pessoa, pela abundância ou pela falta de bens materiais, muito menos pela cor de pele ou qualquer outra coisa desse tipo. Nós precisamos amar a todos, amém ou não, irmãos? Precisamos amar a todos. Tiago também nos exorta que precisamos demonstrar, por meio das nossas vidas, a fé que temos em Cristo Jesus. Precisamos também tomar cuidado com a nossa língua. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque a língua é poderosa. Ela pode tanto destruir como edificar vidas. E ele também diz que o salvo em Cristo precisa agir com a sabedoria que vem do alto, e não a que é da terra, que é carnal e diabólica. E no capítulo 4, no texto que nós acabamos de ler, irmãos, num certo sentido, Tiago explica o porquê muitos crentes têm tantos problemas em se relacionar com outras pessoas. Tiago ele vai explicar aqui para nós o porquê que existem igrejas que têm muitos problemas de relacionamento lá dentro. O porquê que muitas igrejas têm confusão, brigas, discórdias, divisão. Ele vai explicar o porquê que muitos crentes têm problema de se relacionar. Veja comigo o que ele diz aí no versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Tiago aqui, ele está usando uma linguagem militar. Guerras e pelejas. E você vai observar que a forma de Tiago falar agora é uma forma, ele vai usar vários termos de cunho militar. Guerras, pelejas, militar. E Tiago ele faz isso propositalmente porque Tiago sabe que nós estamos em uma batalha espiritual. Você, quando foi salvo em Cristo Jesus, você entrou na família de Deus, você agora desfruta das bênçãos celestiais, você se tornou, você agora é justificado, você nasceu de novo, agora você tem plena comunhão com Deus, agora você é cidadão do céu. Mas a Bíblia também fala que você foi tirado das trevas e agora você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Mas quando Deus fez isso, irmãos, automaticamente nós acabamos nos encontrando em uma batalha espiritual. Uma batalha contra 3 grandes inimigos. O primeiro inimigo é Satanás. Por que Satanás é o nosso inimigo? Porque Satanás, irmãos, é inimigo declarado de Deus e das coisas de Deus, embora ele já esteja vencido. Ele continua trabalhando e militando para tentar, de alguma maneira, impedir ou destruir a obra de Deus. Ao mesmo tempo que ele também continua trabalhando para tentar destruir os crentes em Cristo Jesus, tentando nos enganar, tentando enganar o mundo, as pessoas que estão no mundo, para que não possam conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ele declarou guerra contra a humanidade, então ele faz de tudo para tentar destruir o objeto do amor de Deus, que são os seres humanos. E, automaticamente, ele se coloca como nossos inimigos, porque ele quer nos destruir. E se nós não queremos ser destruídos por Satanás, nós precisamos militar contra ele, precisamos lutar contra ele. Amém, irmãos? Ou alguém aqui quer ser destruído por ele? Não, então nós precisamos declarar guerra contra ele, Douglas. Porque ele quer destruir você, ele quer destruir sua família, destruir seus relacionamentos, destruir sua fé. Ele quer acabar com você. Então você precisa declarar guerra contra ele. Outro inimigo que nós temos é o mundo. E mundo aqui, Tiago ele vai dizer aqui no versículo 4, né, sobre a amizade do mundo. E mundo aqui, irmãos, no nosso texto não está se referindo ao planeta Terra ou às pessoas que nele habitam. Mundo aqui, na Bíblia, nesse sentido que está aqui, é o sistema decaído, corrompido pelo pecado e controlado pelo diabo que governa o mundo.
É um padrão estabelecido por Satanás, dominado por Satanás, que está governando o mundo. Seus princípios e valores estão corrompidos pelo pecado, estão corrompidos pela depravação do mundo. Mundanismo, eu vou estar mencionando várias vezes aqui mundanismo. Mundanismo, por sua vez, é a mentalidade contaminada pelo padrão imoral deste mundo decaído, que leva às práticas, atitudes, comportamentos, modo de vida completamente contrário a Deus. Então, mundo e mundanismo seria um estilo de vida, uma mentalidade contrária à mentalidade de Deus, o padrão estabelecido por Deus. E é isso que governa no mundo. A Bíblia, inclusive, compara, ela diz que o mundo está em trevas espirituais, está longe de Deus. O mundo se coloca como inimigo de Deus, porque as pessoas no mundo, enganadas por Satanás, estão vivendo vidas completamente voltadas para si mesmo, voltadas para satisfazerem os seus prazeres, os seus desejos, e vivendo uma vida completamente oposta à vontade de Deus. Nós, salvos em Cristo Jesus, nós somos salvos deste mundo. O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 2, versículo 5, vai falar assim: não ameis o mundo e nem no que no mundo há. Em outras palavras, João vai dizer assim: não ame essa depravação do mundo, essa imoralidade que existe no mundo. Não ame essas paixões, os prazeres que o mundo vai te oferecer, porque eles são passageiros e, além de passageiros, são destrutivos e não vêm de Deus. E quem ama o mundo não desfruta do amor de Deus. É isso que João diz. E o outro inimigo, e eu creio ser o maior de todos os inimigos, é a nossa carne. E quando nós falamos de carne, nós não estamos falando aqui dessa coisa aqui, né, dessa coisa cheia de carne, osso aqui, não é isso aqui não. Quando nós falamos carne, é lógico que está aqui, impregnado aqui em algum lugar. Mas quando nós falamos carne, nós estamos falando daquela velha natureza que ainda habita em nós, que é corrompida pelo pecado. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou tudo perfeito, inclusive a nossa natureza. Mas quando o pecado entrou no mundo, o pecado corrompeu a nossa natureza, Beto. Agora nós temos uma natureza pecaminosa. Mas quando Jesus te salvou, Ele te deu uma nova natureza em Cristo, uma natureza divina, quando o Espírito Santo vai habitar em você. Então hoje nós temos duas naturezas: a velha natureza caída e a natureza segundo a natureza de Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. Temos essas duas naturezas, Beto. Então, quando a gente fala que alguém está andando na carne, que alguém está vivendo na carne, ou que a carne está controlando a sua vida, nós estamos falando de crentes em Cristo, ou de pessoas, né, mesmo que sejam incrédulos, que estão vivendo vidas para satisfazer as paixões carnais, mesmo que sejam contrárias à vontade de Deus. Tá? Então, irmãos, nós temos esses grandes inimigos, e vou dizer, desses três, o maior é a nossa carne. O meu maior inimigo, irmã Hilda, sou eu mesmo. Porque o meu coração é enganoso. Na velha natureza ela está aqui. Ela precisa ser crucificada todos os dias, irmãos. Todos os dias. Diante do Senhor. Porque quando ela começa a querer sair, ela vai arrebentar com a minha vida. Mas o crente em Cristo, ele precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Pelo Senhor. Então, Tiago, irmãos, ele, sabendo dessa batalha espiritual que nós estamos, ele nos aconselha a nós não vivermos dessa maneira. Nós vivermos uma vida realmente voltada para o Senhor. Tiago, ele vai falar que nós não podemos sucumbir a esses inimigos, mas que nós precisamos declarar guerra contra eles, vivendo na palavra de Deus. Vivendo na palavra de Deus. E nesta noite, Tiago vai apresentar para nós duas razões de haver tantos conflitos e desentendimentos entre os crentes e dentro da igreja. E no final, ele vai apresentar uma solução para esse problema. Em primeiro lugar, irmãos, nós encontramos aí no versículo 1, 2 e 3, nós encontramos
Tiago falando que os conflitos e desentendimentos que acontecem na igreja e que acontecem entre os crentes são resultados de uma vida carnal. São resultados de uma vida carnal. Vamos ler aí os versículos de 1 a 3 novamente. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago aqui, irmãos, está mostrando para nós que os conflitos que acontecem dentro da igreja e entre os crentes em Cristo são frutos de uma vida focada no eu. Uma pessoa centrada no eu é uma pessoa que vive em busca de satisfazer os seus prazeres, mesmo que esses prazeres sejam contra Deus. Uma coisa que é bom nós observarmos aqui nessa noite, rapidinho, é justamente, irmãos, que ter prazer nessa vida necessariamente não é errado. Ter prazer não é errado. Na verdade, ter prazer é uma maneira de nos motivar. Porque a gente gosta de fazer aquilo que nos dá prazer. É verdade ou não é, irmãos? Por que a gente assiste futebol? Porque a gente gosta. Né? Tem gente que passa tempo assistindo séries da Netflix. Porque gosta, porque isso dá prazer. Por que o marido e a esposa de vez em quando têm aquele momento abraçadinho? Porque gostam, porque dá prazer. Amém, não, irmãos? Mas uma coisa que vocês não têm prazer é na cigarro, com certeza. Né? Com certeza tem gente aí com o coração na mão. Será que esse cigarro vai passar aqui? Mas voltando aqui para o nosso texto, irmãos, ter prazer não é algo ruim, necessariamente ruim. Na verdade, Deus nos criou para ter prazer. Deus nos criou. Né? Deus criou, por exemplo, as artes para você olhar e vislumbrar aquilo, para que você tenha prazer. A música, também Deus criou a música para que nós possamos ter prazer. Né? Deus criou várias coisas para que nós possamos desfrutar. Mas, logicamente, o prazer, irmãos, ele vai ser uma bênção para nós quando desfrutados dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Por exemplo, a vida sexual. Deus criou para nós, para o marido e para a mulher dentro do casamento. Fora disso, é destrutivo. Então, Deus criou, irmãos, nos criou para desfrutar da vida. Nos criou para termos prazer, para termos satisfação na vida. Mas uma pessoa completamente focada no eu, ela vai procurar viver em busca de prazer. O prazer vai ser o alvo da sua vida. Ele vai negligenciar suas responsabilidades, ele vai negligenciar a sua família, ele vai negligenciar a Deus e a vontade de Deus para satisfazer os seus desejos. E Tiago está dizendo aqui para nós que muitos crentes em Cristo, infelizmente, acabam vivendo na carne e também correm o risco de viver em busca de prazeres. Só que o problema, irmãos, que essa busca de prazer fora da vontade de Deus é pecado. E todo pecado mata, todo pecado destrói. E muitos problemas que acontecem dentro da igreja é porque nós estamos vivendo uma vida focada no eu mesmo. Veja comigo o versículo 2. Cobiçais, matais, sois invejosos, combateis e guerreais. Nós podemos observar aqui, irmãos, Tiago falando sobre algumas atitudes que nós, inclusive, podemos cometer se estamos focados no nosso eu, se estamos voltados a buscar a nossa satisfação do que nos satisfazer em Cristo Jesus. Cobiça. O que é cobiça? Um forte desejo pelo pecado. Matar. O que é matar, irmãos, aqui? É literalmente dar um tiro na cara do outro também.
Mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, que se você fala mal de alguém, para denegrir, fala mal de alguém, mesmo que querendo passar uma notícia, uma fofoca, e fofoca é pecado, amém? Se você fala mal, você está matando o seu irmão. Para Deus é o mesmo peso de pecado. Invejais, aqui inveja, irmãos, tem dois sentidos. Inveja aqui tem um sentido, irmã Gilda, de ciúme por algo que a gente tem, que a gente não quer que o outro tenha. Ou então, um desejo de ter aquilo que outra pessoa tem. Inveja. Ai, eu queria tanto ter a vida que ele tem, as coisas que ele tem. Ou então, não, o que eu tenho ninguém mais pode ter. Tudo isso é inveja. E isso é produto da carne. Combateis e guerreais, ou seja, rixas, brigas, contendas, nada disso vem de Deus, tudo vem da carne. Tudo isso é fruto da carne. Basta a gente ir lá em Gálatas capítulo 5, versículos 19 em diante, que você vai ver as obras da carne ali, várias obras da carne ali. Então isso nada edifica. As obras da carne, irmãos, o que vai fazer vai nos destruir. Quando eu permito ser controlado pela minha carne, pelas paixões da minha carne, ela vai destruir a minha vida. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que vive para satisfazer a sua carne, para ter prazer de ter aquele êxtase que a droga traz, ele não mede esforços para adquirir a droga. Só para ter ali aqueles minutos ou segundos de prazeres dependendo da droga. E ali naquele desejo, aquela ambição de ter aquele prazer, ele destrói a sua vida, porque ele está morrendo cada dia um pouquinho mais. Ele está destruindo a sua família. Quantas pessoas estão morando na rua, porque já não tem ambiente mais para eles dentro de casa, porque destruiu, já vendeu tudo que tinha, já perdeu a esposa, perdeu filhos, perdeu tudo que tinha de mais precioso por causa daquele prazer que a droga traz. E não só a droga. Nós podemos falar aqui também sobre sensualidade, sexualidade. Como, por exemplo, a pornografia. Quantas pessoas estão viciadas nesse vício, nesse pecado, destruindo as suas vidas, destruindo seu relacionamento, seu casamento, por causa de um minuto de prazer. Destruindo a sua vida amorosa por causa disso. Aquilo ali, irmãos, é depravação, imoralidade, aquilo não é realidade, aquilo só destrói a nossa vida. E vou dizer, alguém viciado nesse pecado é pior, é mais difícil se livrar do que se livrar de cocaína e crack. Porque é algo velado, algo escondido que ninguém vê. E tem muita gente, infelizmente, inclusive crentes, caindo nesse pecado, destruindo suas vidas. Tiago, no versículo 3, vai mostrar para nós, no final do versículo 2, na verdade, ele vai mostrar que o crente em Cristo começa a viver na carne quando ele faz uma coisa. Veja comigo, olha, final do versículo 2, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Tiago está falando aqui de oração. Sabe por que muitos crentes estão vivendo na carne? Porque estão negligenciando o seu relacionamento com Deus. Não estão orando como deveriam. Ele ainda diz no versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. E aqueles que oram ainda oram de forma errada. Sabe aquela oração? Eu, para mim, eu, Senhor, eu. Não, irmãos. Para de viver uma vida centrada em você, criatura. Comece a viver uma vida centrado na pessoa de Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para o Senhor. Deus quer te usar, criatura. Coloque-se à disposição de Deus, para Deus te usar, para que você seja uma bênção para os outros. Para de viver só para você. Seu cônjuge precisa de você. Seus filhos precisam de você. Seus pais precisam de você. Sua família, sua igreja.
Pare de viver uma vida centrada em você. Porque essa vida centrada só em você, vivendo na carne, só vai destruir sua vida. Só destruir sua vida. E também pode destruir sua igreja também. Em segundo lugar, além dos conflitos e desentendimentos serem resultados de uma vida carnal, os conflitos e desentendimentos na igreja também são resultados de uma vida mundana. Veja comigo os versículos 4 a 6. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, diz alguém, inimigo de Deus. Cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Porquanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui nessa parte, Tiago está mostrando, irmãos, que conflitos e desentendimentos são resultados de uma vida mundana. O que é uma vida mundana? É quando nós, salvos em Cristo Jesus, Beto, começamos a pensar e a viver segundo os padrões do mundo e não segundo os padrões de Deus. É quando o pecado se torna algo comum para as nossas vidas. A igreja, ela precisa estar em contraste com esse mundo. Enquanto o mundo está em trevas, a igreja precisa ser luz. Enquanto os valores desta terra estão pautados na depravação, na imoralidade, nossos valores estão pautados na santidade e na pureza de Deus. Enquanto o mundo despreza a família, nós valorizamos a família. Enquanto o mundo despreza, banaliza o matrimônio, nós valorizamos, veneramos o matrimônio. A igreja, ela precisa ser diferente. Diferente. Nós precisamos ter uma cosmovisão, Beto, enxergar o mundo a partir da ótica de Deus. Nós precisamos viver a partir dos princípios e padrões estabelecidos por Deus para nós. O crente em Cristo Jesus precisa entender que a música do mundo não é a música que agrada a Deus. Nós cantamos músicas diferentes. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que o mundo, ele prega a sensualidade, promove a sensualidade. Enquanto o mundo promove a sensualidade e a nudez, nós promovemos a modéstia, o pudor, a decência. Amém, igreja? Nossos padrões são diferentes. A igreja precisa ser diferente. Mas, infelizmente, muitas igrejas e muitos crentes estão deixando o mundo entrar dentro dos seus corações. Mas nós precisamos, irmãos, entender que nós fomos deixados aqui no mundo para ser luz. Amém, irmãos? Para ser diferentes. E aqui Tiago, ele vai dizer o seguinte, que aquele que vive segundo o padrão do mundo, que aquele que constitui-se como amigo do mundo, que estabelece uma amizade, relações íntimas com o mundo, com os padrões do mundo, ele diz em primeiro lugar, que essa pessoa está vivendo como um adúltero diante de Deus. A ideia aqui é de um casamento, né? Jesus, quando nos salvou, ele nos salvou para pertencer à igreja, e a igreja é a noiva de Cristo, certo? Então, irmãos, aqui a noiva de Cristo, ela foi salva pelo Senhor Jesus Cristo, para Jesus se apresentá-la a si mesmo pura, imaculada, santa, irrepreensível diante do Senhor. E quando nós nos afastamos do Senhor e começamos a viver uma vida segundo o padrão do mundo, Deus considera nós como se nós fôssemos adúlteros, infiéis ao Senhor. Um exemplo disso é Israel. Quando Israel começava a viver segundo os padrões dos povos que habitavam a terra de Canaã, Deus automaticamente chamava eles de infiéis e adúlteros, porque eles estavam traindo o Senhor, se prostrando após outros deuses. E tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, irmãos, se torna um ídolo na nossa vida. Então, irmãos, nós não podemos deixar o mundo entrar em nossos corações. Nós não podemos ter relações íntimas com o mundo, porque aquele que se considera,
amigo que se coloca como amigo do mundo, se coloca como inimigo de Deus. E isso é terrível. Porque nós podemos enfrentar as dificuldades do mundo, enfrentar os inimigos que nós falamos aqui, que automaticamente se declaram inimigos nossos, né? O mundo, Satanás, porque Deus está conosco. Agora, e quando Deus está contra nós? Tem chance alguma de nós vencermos, dona Gilda? Não tem, não. Então, quando nós começamos a viver segundo os padrões do mundo, nós nos colocamos como inimigos de Deus. E ele continua aqui falando que Deus ele tem ciúmes de nós. Deus ele nos ama. Ele nos salvou para ser dele. E ele quer que nós vivamos para a glória dele. E ele sabe dos benefícios, irmãos, das bênçãos que nós vamos receber das suas mãos, quando nós vivemos uma vida de fidelidade a Deus. E quando, no versículo 2, eu não mencionei, não, melhor, no versículo 3, ele fala assim, pedem e não recebem, ou pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Quando nós vivemos contrário à vontade de Deus, nós nos privamos das bênçãos de Deus. Então Deus, ele cuida de nós, ele quer que nós estejamos em plena comunhão. E no versículo 6, irmãos, veja comigo o que diz o versículo 6 do nosso texto. Antes da maior graça, porquanto diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando ele diz que ele, Deus, o Espírito Santo dá maior graça, graça aqui não está no sentido de, num certo sentido está, como um favor imerecido para nós sim. Mas está no sentido, para ficar mais claro o entendimento, porque alguém que está vivendo na carne, alguém que está vivendo segundo os padrões do mundo, é uma pessoa que busca a satisfação dos seus prazeres. Está querendo desfrutar dos prazeres que o mundo está oferecendo para ele. Mas aqui Deus está falando que o prazer e a alegria que Deus tem disponível para nós não se compara com aquilo que o mundo nos oferece. A graça de Deus, a alegria que Deus tem para nós, o prazer que Deus tem para nos dar, é muito maior, infinitamente maior, do que os prazeres que o mundo pode nos oferecer. Porque os prazeres que o mundo nos dá, nos engana, destrói e nos mata. Acaba conosco, acaba com a nossa família. Quantas pessoas hoje abandonaram os caminhos de Deus, começaram a viver segundo os padrões deste mundo e estão com suas vidas destruídas por causa de suas decisões erradas. Então Tiago ele está falando, olha, os problemas que vocês enfrentam é porque vocês não estão vivendo submissos à vontade de Deus. E na última parte aqui do nosso texto, do versículo 7 ao 10, Tiago está propondo uma maneira, a única maneira que temos para vencer a carne e o mundo se ele está nos nossos corações. Veja comigo os versículos 7 a 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago aqui, irmãos, nos apresenta 10 atitudes para vencermos a carne e o mundanismo. Ele está dizendo, sujeitai-vos a Deus. Sabe o que significa isso? Pare de lutar contra Deus. Renda-se ao Senhor. Renda-se à autoridade de Deus na sua vida. Pare de lutar contra Deus. Ele diz, resistir ao diabo. E resistir aqui, irmãos, está no sentido de comece a lutar contra Satanás. Pare de lutar contra Deus e comece a lutar contra o seu verdadeiro inimigo, que é Satanás. Resista a ele. Diga não às tentações e enganos que ele tenta oferecer para você. Versículo 8. Chegai-vos a Deus. Terceiro ponto aqui. Terceira atitude. Chegue-se a Deus. Se aproxime de Deus. Comece a andar nos caminhos do Senhor. Comece a frequentar mais os cultos. Comece a orar mais. Comece a ler a Bíblia mais.
Se aproxime de Deus. Comece a andar com pessoas que amam a Deus de verdade. Pare de andar com pessoas que não têm temor de Deus, que não amam a Deus, que procuram te influenciar para o mal. Para com isso. Se aproxime de Deus. Versículo 7 ainda. Versículo 8. Limpai-vos as mãos, pecadores. Purificai os seus corações. Aqui Tiago está fazendo uso daquele ritual dos sacerdotes, de purificar as suas mãos, para que possam oferecer sacrifícios ao Senhor. Tiago aqui está usando isso para dizer, olha, nós somos quem oferecemos e somos também os próprios sacrifícios que nós vamos oferecer. Então estejamos limpos, abandone o pecado, abandone a prática do pecado agora. Versículo 9, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Aqui ele está dizendo, irmãos, para nós termos convicção do pecado e sentir o peso dos nossos pecados. É aquilo que nós falamos no último culto, no domingo à noite, sobre quebrantamento. Quebrantamento para arrependimento, para mudança. Senti as misérias, lamentai e chorar, converta-se o vosso pranto o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ou seja, entenda a sua condição de pecador, sinta o peso dos seus pecados e se converta, se arrependa deles. E versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor. Humilhar aqui, irmãos, é agir de maneira que demonstra o seu arrependimento. Uma maneira que os judeus tinham para demonstrar, para se humilhar, demonstrar seu arrependimento, era vestir-se de saco e colocar cinzas sobre sua cabeça. Lembra Jonas? Quando foi pregar para Nínive, pregou lá para Nínive, e eles se arrependeram, e o rei de Nínive vestiu-se de saco, colocou cinza em suas cabeças e decretou para que toda a população ninivita pudesse fazer a mesma coisa, como demonstração de arrependimento. Daniel fez a mesma coisa, Jeremias falou a mesma coisa, o tio de Esther, Mardoqueu, fez a mesma coisa, como sinal de arrependimento. E nós precisamos, irmãos, mostrar que de fato nós estamos arrependidos. Nós podemos demonstrar isso através do jejum, nos privando de coisas que nós gostamos. O jejum seria algo. Nos privando daquilo que nos dá prazer. Se o seu problema é a tecnologia, então corta isso. Se o seu problema é pornografia, corta os acessos. Se o seu problema é drogas ilícitas ou lícitas, corta. Não passa na frente de bar. Sai de perto da onde você sabe que tem. Foge. Faça como José, foge dos pecados. Foge dos prazeres da carne. Então, irmãos, Tiago nos apresenta aqui 10 imperativos, 10 atitudes para que nós possamos vencer a carne e vencer o mundanismo. E ao mesmo tempo ele também nos dá 3 promessas aos que procuram vencer a carne e o mundanismo. A primeira promessa, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele está falando, quando você começar a se santificar, acertar sua vida com Deus, o diabo vai fugir. O diabo vai fugir. Ele vai parar de ficar tentando você. A segunda promessa, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você também. E a terceira promessa, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, nós estamos em uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. E você foi salvo, você foi tirado das trevas para pertencer a Deus. E você, irmãos, não pertence a você mais, você não pertence a este mundo.
Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Agora nós somos cidadãos do céu. Nós pertencemos a Deus. Nós estamos aqui apenas numa missão de levar o mundo, de ser uma bênção para as pessoas. Mas em breve nós estaremos indo para casa. Nós estaremos indo para o nosso verdadeiro lar, para a nossa verdadeira pátria, encontrar com o nosso Senhor. Porque nós somos do céu, nós não somos daqui mais. Enquanto nós estamos aqui, precisamos viver para Jesus. A alegria, o prazer e a satisfação que Jesus nos dá, não se pode comparar com o que o mundo dá. Porque como falamos, o prazer do mundo destrói, mata. Mas o prazer que Deus dá é eterno. Os prazeres do mundo são passageiros. Mas os prazeres celestiais são eternos e nos edificam. Nós, como crentes em Cristo, nós precisamos viver uma vida diferente para a glória de Deus, sermos diferentes, vivermos segundo os padrões de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus e nós vamos encerrar aqui. Hebreus 11, versículo 24. Diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do, diz alguém? Do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, ele recusou a glória deste mundo, os prazeres deste mundo, porque ele almejava os maiores prazeres que vêm do céu, que são eternos. E assim como Moisés, irmãos, nós possamos estar com os nossos olhos lá, entendendo que nós estamos aqui passageiramente. O que vale a pena, irmãos, nossa vida aqui vai passar rápido, mas o que nós vamos deixar aqui, o que vai valer de fato a pena, é aquilo que nós vivemos para Deus. Que Deus nos ajude a abandonar o mundo. O mundo tem que ser tirado dos nossos corações. E nós também precisamos crucificar a nossa carne todos os dias, para que o Espírito Santo venha controlar, para que nós possamos viver uma vida de bênçãos, uma vida vitoriosa contra os inimigos que tentam destruir a nossa vida e a nossa família. Mas eu vou dizer, se nós estamos procurando viver na palavra, procurando alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, procurando alimentar a nossa nova natureza em Cristo Jesus, procurando viver uma vida consagrada a Deus, os prazeres que Deus vai te dar não podem se comparar, irmãos, porque são eternos. Que Deus nos ajude a não viver uma vida para nós mesmos, para a satisfação dos nossos prazeres, mas que a nossa satisfação seja agradar aquele que tanto nos amou.